Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da EBD Inovadora. E hoje, meus irmãos, com um motivo muito especial, motivo de muita alegria, porque estamos iniciando um novo trimestre da Escola Bíblica Dominical. É o terceiro trimestre do ano de 2023. E nós estaremos estudando os livros de 1ª e 2ª Samuel, que traz um tema: obedecer é melhor do que sacrificar. Com certeza será um trimestre de muito conhecimento, muito aprendizado, e nós queremos convidar você para estar conosco aqui no canal da EBD Inovadora, na nossa sala de aula, para toda semana estarmos juntos para uma pré-aula. Então nós teremos 13 lições que com certeza será bênção para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, para a nossa classe, para a vida dos nossos alunos. Com certeza será bênção de Deus, tá bom? Então vamos juntos, meus irmãos, passar esse trimestre estudando e aprendendo mais da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos aí então crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, meus irmãos, sem perda de tempo, lição de número 1, 1 Samuel 1, os pais de Samuel e o seu nascimento. Meus amados irmãos, a nossa lição de hoje, ela traz 3 objetivos muito importantes que nós precisamos alcançar ao estarmos expondo a lição para os nossos alunos. O primeiro objetivo é valorizar a frequência familiar. O segundo objetivo, refletir sobre os compromissos de um esposo. E o terceiro objetivo, aprender sobre o valor da oração. Então, esses são nossos objetivos que nós precisamos fazer o nosso aluno compreender, fazer o nosso aluno a querer viver, buscar isso daqui para colocar em prática na sua vida, tá bom? Então, não perca o foco. Ao ministrar a lição, esteja focado nos objetivos que nós precisamos alcançar. Meus irmãos, o nosso textuário nos diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 10. Verdade prática: a soberania de Deus não anula a liberdade humana, né? Deus, ele estabelece esse princípio aqui, e a sua soberania, a sua vontade soberana, ela não vai de encontro à liberdade do ser humano, porque Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. Então, Deus, ele respeita esse poder de escolha, poder de decisão que o ser humano tem. Meus irmãos, a iniciar o nosso estudo desse livro, a gente precisa compreender que 1ª e 2ª Samuel, ele tem esse nome por causa do seu autor, que é o profeta Samuel. Samuel é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, né? Dada a sua importância, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele desenvolveu, né, em favor do povo de Deus, sendo um representante de Deus diante do povo, sendo um juiz, um sacerdote. Então, dada essa importância, o livro traz o seu nome. E o objetivo do livro de Samuel, né, é trazer informações para nós acerca de um período de transição. Então, é o período onde é um período teocrático, né? Deus é o centro, mas que agora tem essa transição para uma monarquia, onde vai existir a figura de um rei. Aparentemente, Israel, ele vai dar um salto, né? Ele vai se estruturar, se organizar com a presença desse rei. Aparentemente, segundo uma ótica humana, parece que Israel ele avançou, mas na realidade Israel ele vai retroceder, porque ele vai rejeitar o Senhor e querer a presença, a figura de um rei, né, como eram as demais nações, as outras nações ao redor de Israel. Então, Samuel ele vai narrar justamente isso, né, essa transição, o período trágico do rei Saul, né, que foi o rei escolhido ali pelo povo de Deus. A autoria do livro de Samuel é atribuída ao próprio juiz e profeta Samuel, que viveu aproximadamente entre 1130 a 1035 a.C. Porém, meus irmãos, como a morte de Samuel ela é registrada no final do primeiro livro, é provável que o restante da escrita da narrativa tenha também a participação dos profetas Natã e Gade. Então, Samuel, no final do primeiro livro, ele morre,
E aí, provavelmente, os profetas Natan e Gade, eles vão dar continuidade, como diz lá em 1 Crônicas, capítulo 29 e o verso 29. Aí nós vamos aqui, meus irmãos, para o primeiro ponto da nossa lição, que é o esposo de Ana. O primeiro subponto nos diz assim: Ana e Penina, 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 2. Tinha ele, Eucana, o esposo de Ana, duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Nós podemos observar aqui, na leitura que nós fazemos, analisando um pouco aí da vida do esposo de Ana, o Eucana, nós vamos observar que ele deixa ou dá a impressão de ser um homem bom, um homem temente a Deus, um homem bondoso, um homem cuidadoso, que cuidava da sua esposa, se importava com a sua esposa. Porém, meus irmãos, ele comete aqui um erro muito sério, um erro muito grave, que é de ter duas esposas. Ao que parece, Ana era sua primeira esposa. E ao ver que era estéril, Eucana casou-se com Penina, para que pudesse ter filhos. A poligamia, embora socialmente aceita desde a época dos patriarcas, jamais foi aprovada ou estimulada por Deus, cujo plano original era que cada homem se casasse com uma só mulher para a vida toda, como está narrado em Gênesis capítulo 2, o versículo 24, Mateus capítulo 19, o verso 3 ao 8. Então, ao contrário da prática social, sempre foi sinal de complicação. Apesar de socialmente aceito, meus irmãos, Deus ele nunca aceitou, porque não foi assim no princípio. Deus nunca aceitou a poligamia e nem tampouco também a bigamia, ou seja, Deus nunca aceitou que o homem tivesse duas mulheres ou várias mulheres. O projeto de Deus, o plano de Deus foi que cada homem tivesse a sua própria mulher. Então, Deus nunca aceitou. Então, por que nós vemos essa questão dos homens? Por exemplo, Abraão, Jacó, Davi, Salomão, tiveram 2, 3, 10. Então, tiveram várias mulheres. Como é que nós vemos isso? Nós vemos na nossa verdade prática que a soberania de Deus, ela não interfere na liberdade humana, ou não anula a liberdade humana. Então, Deus consentiu isso daqui por causa da dureza do coração do ser humano, do coração do homem. Mas Deus nunca aceitou. É importante você, professor, repassar para o seu aluno que nunca foi projeto de Deus. Nem a bigamia e nem a poligamia, nem o homem ter duas mulheres ou ter várias mulheres. Deus nunca aceitou isso. E nós vemos isso, que apesar de Deus não anular a liberdade do homem, deixar ele ter esse poder de escolher, de decidir, porém, nós vimos grandes complicações na vida desses homens que saíram do projeto de Deus, que não tiveram sua única esposa. Então, a prova de que Deus nunca aceitou é os problemas que eles tiveram. Abraão, Jacó, Davi, Salomão, todos tiveram problemas nos seus relacionamentos por conta disso. Deus nunca aceitou essa situação. Então, meus irmãos, apesar de nós vermos essa situação, esses exemplos de bigamia, poligamia, apesar de ela ser legalizada pela lei de Moisés por causa da dureza do coração do homem, e também uma forma de proteger a mulher, mas Deus nunca aceitou. No princípio, não foi assim. Então, nós vemos que apesar de Eucana ser um homem bom, um homem temente a Deus, mas ele comete esse erro também, talvez para suprir essa necessidade de sua esposa não poder ter um filho. Então, ele se precipita, ele erra. Nós precisamos compreender aqui que não é algo da vontade de Deus, foi algo fora da vontade de Deus. Foi um erro. Eucana errou, apesar de ser bom, apesar de ser temente a Deus. Mas ele cometeu esse erro aqui, a gente precisa deixar isso bem claro para não haver dúvida na nossa classe, os nossos alunos, para a gente orientar bem com relação a isso daqui.
Aí nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, um marido que teme a Deus. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Olha só, meus irmãos, Eucana era o líder da família, ele era o cabeça da família. E nós vemos aqui que ele era um servo fiel, porque de ano em ano ele subia para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Ele não supria somente a sua casa, mas é apresentado como um adorador de Jeová e alguém que conduzia regularmente sua família à casa de Deus, que na sua época implicava numa viagem de 25 a 30 quilômetros de distância entre as montanhas de Efraim e Siló. Então, ele é ou não é um exemplo, né, de servo de Deus, um exemplo de homem de Deus? Porque ele cuidava da sua casa, ele cuidava da sua família, mas de ano em ano ele subia, né, para buscar o Senhor, para adorar o Senhor. Ele estava na casa de Deus para buscar o Senhor Jeová com toda a sua família, diferentemente de muitas situações que nós vivemos hoje, de pessoas que não se congregam mais, deixaram de congregar. Simplesmente abandonaram a casa de Deus, não congregam mais. Ou vêm em cultos esporádicos, né? No Natal, final de ano. Então, meus irmãos, nós vemos nessas situações uma frieza espiritual. Muitos crentes que esfriaram espiritualmente, não tem mais aquele prazer de congregar, não tem mais aquele prazer de estar em comunhão com os irmãos, né, na oração, nos louvores, cantando os hinos da harpa, cultuando a Deus, simplesmente esfriaram espiritualmente. Ainda tem aquele grupo, né, que hoje nós conhecemos como os desigrejados, né, estão fora da comunhão, não congregam mais, vê que a igreja não lhe cabe mais, não serve mais para ele não vê mais nenhum sentido, né? E faz parte desse movimento aí, os desigrejados. Então nós vemos essa situação, né? Uma frieza espiritual tomando conta. Eucana, ele cuidava da sua família, mas ele estava com a sua família na igreja, buscando ao Senhor. E daí, meus irmãos, o objetivo, um dos objetivos da nossa lição é valorizar a frequência familiar nos cultos. A gente precisa valorizar isso, da gente estar junto em comunhão, com a nossa família, junto à família de Deus para cultuar o Senhor. A gente precisa cuidar disso para nós não esfriarmos espiritualmente. E o exemplo para nós é Eucana, que é o marido de Ana, um marido temente a Deus, que cuida da sua casa, cuida supra espiritualmente a sua casa, mas está com a sua família na presença de Deus, na casa de Deus. Nós precisamos compreender isso. Qual a maior responsabilidade de um pai de família? Se não amar a sua esposa, filhos e ser fiel a Deus. Então, olha, a responsabilidade do marido, amar a esposa e os filhos e ser fiel a Deus. Eucana revela-se como um homem responsável pela sua vida espiritual e pela vida de toda a sua casa. Então, nós precisamos ser assim, um marido temente a Deus, que ama a esposa, que ama os seus filhos e serve ao Senhor, é temente ao Senhor Deus, o Deus de Israel. Aí nós vamos para o terceiro subponto da nossa lição. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só, meus irmãos, nós já vimos, que a questão da poligamia trouxe problemas à casa de Eucana. Porque apesar do Senhor permitir o erro, mas ele não livra das consequências. E nós vemos aqui a consequência que isso trouxe para a casa de Eucana. O fato dele ter uma outra mulher, apesar de ser temente a Deus, mas ele precisa arcar com as consequências. Mas apesar de tudo, nós vemos que Eucana é um marido que ama a sua esposa, que ama Ana e apoia. Ele chega a dizer e perguntar para Ana,
se ele não era, né, melhor do que 10 filhos, porque ele amava a sua esposa, ele fazia tudo por ela, ele apoiava a sua esposa. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela traz uma exigência aos maridos. E qual é a exigência bíblica, né, para o marido? É que ame a sua esposa. Olha só, um homem casado jamais poderá se considerar espiritual sem essa qualidade. Então, aqui, meus irmãos, é para nós refletirmos. Nós, homens, esposos, marido, precisamos refletir. Porque, às vezes, nós nos consideramos homens espirituais, homens de Deus, mas não cumprimos essa exigência bíblica. O texto bíblico revela que Eucana amparava Ana e preocupava-se com a vida espiritual dela. Ele estava atento às atitudes de sua esposa. Eucana amava, ele apoiava, ele estava presente, ele cuidava da sua esposa. Ele observava, ele estava atento, né, a cada detalhe. Ele estava atento quando ela estava triste, ele estava de olho ali, observava, né, que ela não tinha feito a refeição. E aí ele perguntava, por que você está triste? Por que você não se alimentou? Por que você não comeu? Né? Então ele observava, ele estava atento a tudo aquilo. E hoje, meus irmãos, nós observamos que muitos líderes, muitos homens têm falhado nessa exigência da palavra de Deus, de amar a sua esposa. Por quê? Ele não está atento, ele é alienado, ele não presta atenção, ele não acompanha, ele não é presente. Então, as mulheres se queixam disso, né? E existe uma grande queixa por parte das mulheres com relação aos homens que não cumprem essa exigência, né, de amar a sua esposa, de apoiar a sua esposa. Há uma grande reclamação por parte das mulheres, né, nos gabinetes pastorais. Eles não prestam atenção, eles não são presentes, eles não estão apoiando, não dão esse apoio. E nós vemos que Eucana, ele cumpria essa exigência, né? Ele estava atento. No versículo 8, nós vimos isso. Ele pergunta para Ana, olha, por que tu está chorando? Não é porque tu não come? Porque está triste? Porque está de coração triste? Então, ele era um homem bom e ele amava e apoiava a sua esposa. Então, meus irmãos, para nós sermos espirituais, não é somente falar línguas estranhas, pregar muito bem, ter uma boa oratória. Não, nós precisamos cumprir essa exigência, né, que o comentarista coloca que é uma exigência bíblica de amar a sua esposa. Um homem jamais poderá ser considerado espiritual se não tiver essa qualidade. Maridos companheiros e apoiadores não abandonam suas esposas nas enfermidades e aflições da vida. O mesmo fazem as esposas fiéis, claro. Então, nós finalizamos aqui esse terceiro subponto, irmãos, com essa reflexão. Os maridos que são companheiros e apoiadores jamais vão abandonar a sua esposa no momento de enfermidade, no momento da dificuldade. Jamais eles irão abandonar suas esposas. Por quê? Eles amam, eles estarão ali presentes. Eles estarão ali prontos para ajudar, prontos para dar o apoio. E aí, meus irmãos, eu me lembro de uma história, né, de um casal jovem, né, eles se casam e aí estão começando a vida, são jovens, são novos. E aí, no início da sua caminhada, no início da sua trajetória, é descoberto, né, eles vão fazer um exame ali na esposa e é descoberto que ela está ali com um problema muito sério de saúde, um câncer. E aí, ao receber o resultado, em vez desse marido ser companheiro, em vez desse marido dar o apoio, demonstrar esse amor, não. O que ele fez? Não, eu sou muito novo para levar essa carga. Eu sou muito novo para carregar essa cruz. Então, o que ele fez? Ele abandonou a sua esposa, né? Recém-casado, começando a vida. Então, não foi um companheiro, não foi um homem apoiador, não foi um homem companheiro, né, que amou a esposa, não, simplesmente abandonou. Então, nós precisamos levar isso muito a sério, precisamos ter muito cuidado, porque Deus nos uniu, nós precisamos seguir a determinação bíblica de amar a esposa, se entregar por ela, e no momento da enfermidade, no momento da aflição, ser o apoio, não abandonar, amar e ser o apoio da esposa.
Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós finalizamos aqui este primeiro ponto e aí nós vamos para o segundo ponto da nossa lição. Então vamos lá, meus irmãos, segundo ponto da nossa lição, a oração de Ana. Alguém disse que a oração é o lugar para onde vamos quando não sabemos o que fazer. Foi o que Ana fez. Com ela aprendemos a perseverar na oração. O primeiro subponto da nossa lição, nós vamos ver uma oração intensa. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Nós precisamos analisar, irmão, aqui e ver o seguinte, nessa oração de Ana, essa oração intensa. A oração de Ana não foi metódica, nem ensaiada. Então, nós vemos aqui que o texto fala que ela ora, com amargura de alma. Ela ora ao Senhor, ela chora abundantemente. Então, não é algo que segue ali um método, uma metodologia ou algo ensaiado. Não, suas palavras saíram das suas entranhas. Não foi uma oração desatenta, nem meritória, mas foi uma oração confiante. Então, nós vemos, meus irmãos, que Ana, ela não chega para orar ali de forma indiferente, ou uma oração com hipocrisia, com falsidade. Ana chega diante do Senhor com uma oração verdadeira, uma oração intensa, uma entrega de alma, uma entrega total, uma oração verdadeira. É assim que ela chega diante do Senhor. Ela chega fazendo essa entrega diante de Deus, conversando com o Senhor, colocando a sua necessidade, a sua aflição, mas de forma intensa, de forma verdadeira. E isso vai fazer com que ela seja ouvida, porque ela não chegou aqui através de um método, uma oração ensaiada, uma oração arranjada, não, foi uma oração verdadeira, uma oração da alma, coração abrasado, que ela toca o coração de Deus através da sua oração. Então a oração é isso, é você chegar diante do Senhor e se entregar realmente para Deus, se envolver ali, naquele momento, naquela oportunidade de estar diante de Deus e fazer a sua entrega. E não precisa ser algo ensaiado, tem que ser algo verdadeiro, algo autêntico. Então Ana chega diante de Deus porque estava amargurada, sendo perseguida pela sua rival, com a sua alma cheia de tristeza, porque era estéril, não podia ter filho, e é dessa forma que ela chega diante de Deus. Uma oração intensa, humilde, sincera e verdadeira. Essa é a forma que Ana chega diante do Senhor. E ela vai ser ouvida por Deus por conta da sua oração. Olhando para a experiência de Ana, podemos crescer em nossa vida pessoal de oração. A oração é um ato e também uma atitude, é um derramar da alma. É isso a oração, é se entregar, é derramar a sua alma diante de Deus. E aí fica uma pergunta para nós, como está a nossa vida de oração? Nós temos orado, nós temos tempo para orar? Meus irmãos, o contexto que Ana vivia era um contexto de idolatria. Baal era considerado o deus da fertilidade. Muitas pessoas adoravam Baal, buscavam Baal para que tivesse filhos, e Ana ela vive esse contexto. Então Ana ela poderia muito bem buscar Baal, entrar pelo caminho da idolatria, para ver se conseguia ali resolver a sua questão, resolver o seu problema. Porém, ela permanece fiel ao Senhor. Ela prefere confiar no Senhor, esperar no Senhor Deus. Então, essa é a atitude de Ana. Que coisa linda, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Quando o cristão ele está passando por dificuldade, ele está passando por problemas, mas ele não pega atalho. Ele continua confiando no Senhor, ele continua esperando no Senhor. E essa é uma oportunidade para você, professor, chamar a atenção do seu aluno. Porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas, mas nessa dificuldade, o contexto que nós estamos vivendo, numa crise espiritual,
carência de Deus na vida das pessoas, as pessoas entrando pela idolatria, pegando atalho na sua vida, é importante você orientar o seu aluno, mesmo nesses momentos, permanecer confiando no Senhor, permanecer esperando no Senhor nosso Deus. Este é o caminho, foi assim que Ana procedeu e é assim que nós também devemos proceder. Aí, meus irmãos, nós vamos para o segundo subponto, que é uma oração longa. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Olha só, a oração de Ana não foi apressada, mas como deveria ser toda oração, um diálogo com o divino, onde o relógio deixa de ser importante. Ana não tem pressa de sair da presença de Deus. A oração dela foi uma oração demorada. Ela não está preocupada aqui com o relógio, ela não está preocupada com as atividades, porque hoje nós precisamos ter muito cuidado, porque a nossa vida é muito ocupada, nós temos muitas atividades e acabamos não tendo tempo para buscar o Senhor. Acabamos não tendo tempo para orar. Só que Ana, ela está determinada, ela está focada no seu propósito, nos seus objetivos. Ela sabe que Deus pode resolver o seu problema, então ela não tem pressa de sair da presença de Deus. Ela passa a orar, O tempo para ela não é importante. O importante é a presença de Deus, o importante é ela alcançar um milagre, o importante é ela ser abençoada. Então, uma das maiores desculpas para não orar é que estamos ocupados demais. É a nossa desculpa, não é o trabalho, não é filho, é igreja. Então nós vemos que nós estamos tão ocupados com tantas coisas que não temos tempo para orar. Nós não dispomos de tempo para buscar o Senhor. E quando oramos é uma oração rápida, é uma oração instantânea. Então a gente precisa ter muito cuidado. Porque a gente precisa buscar a presença de Deus e não ter pressa para isso. Nós precisamos arranjar o tempo, nos organizar para arranjar o tempo e não dar desculpas, que nós estamos ocupados, nós temos muita atividade, nós precisamos ter muito cuidado. Olha o que Martinho Lutero falou, vai de encontro à situação que nós vivemos hoje, ao nosso acúmulo de atividade, a nossa falta de tempo. Então, Martinho Lutero ele diz assim, olha, geralmente eu oro 2 horas por dia, exceto naquele dia que eu estou muito ocupado. Por quê? Nos dias que eu estou muito ocupado, eu oro 3 horas. Então, olha só, meus irmãos, porque Martinho Lutero, meus irmãos, ele sabia que todo o seu trabalho, tudo aquilo que ele iria fazer, desenvolver, sem Deus, sem antes ter o auxílio de Deus, a presença de Deus, ele não daria conta. Ele sabia que por mais trabalho que tivesse, por mais atividade que tivesse, se ele tivesse investisse ali em oração, em estar na presença de Deus, com certeza ele iria resolver os seus problemas. Então, nós precisamos compreender isso, orar, e ao orar, não ter pressa de sair da presença de Deus. Aproveitar o momento, aproveitar a oportunidade de estar em oração, para aproveitarmos a presença do Espírito Santo de Deus. Em resumo, a oração não gasta tempo, mas poupa nosso tempo e esforço. Nós cremos nisso? Que quando nós oramos, nós não estamos gastando tempo? Você crê nisso? Que quando você inverte um momento ali em oração, você não está perdendo tempo? Ao contrário, você está ganhando tempo, economizando tempo e esforço, porque você vai contar com a presença de Deus, você vai contar com a ajuda, o auxílio de Deus. É assim que nós devemos crer, meus irmãos, é assim que nós devemos ver a oração. Orar não é gastar tempo, é economizar tempo e esforço. Então, por isso que Martinho Lutero ele dizia, olha, geralmente eu oro 2 horas de tempo por dia, e quando o negócio está muito agitado, tem muita atividade, eu oro 3 horas, que é para que eu tenha sabedoria para resolver todas as questões que sobrevêm, que nós precisamos resolver. Então, é isso que Martinho Lutero fala. O terceiro subponto, uma oração sincera. 1 Samuel, capítulo 1, verso 16.
Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então, meus irmãos, essa é outra característica da oração de Ana, uma oração sincera, sincera diante de Deus. Não há outra maneira de nos apresentarmos. Ele tudo sonda, tudo vê. Logo, ser sincero é nossa melhor opção. Ana, ela ao orar, ao chegar diante de Deus, ela chega com sinceridade, né? Ela fala que está aflita, ela fala que está ansiosa, ela fala que ela está angustiada, sua alma está angustiada. Então ela chega com sinceridade diante de Deus. E por que que essa é a melhor opção para nós fazermos? Essa é a melhor atitude para nós orarmos. Porque Deus, Ele conhece todas as coisas, irmãos. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que se passa no nosso pensamento. Deus sabe o que se passa no nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Então, a melhor forma de nós chegarmos diante de Deus é com sinceridade. Não adianta a gente querer simular. Não, eu estou bem, se eu não estou bem. Não adianta eu querer chegar diante de Deus e representar algo que não é verdadeiro. Então, a melhor forma de nós chegarmos é com sinceridade. Então, se eu não estou bem, eu vou chegar diante de Deus e dizer, olha, Deus, eu não estou bem. Se eu estou passando por uma dificuldade, eu estou angustiado, eu estou triste, qual é a melhor forma de orar? Se eu estou com a alma abatida, com a alma angustiada, coração triste, qual é a melhor forma de orar? É chegar diante de Deus, Senhor, está tudo bem, está tudo certo. Não, a melhor forma de orar é o caminho que Ana tomou, é o caminho da sinceridade. Olha, Senhor, está difícil, olha, o meu coração está angustiado, eu estou triste, me ajuda, me sustenta, me levanta, me ergue. Essa é a melhor forma de nós chegarmos diante de Deus, com sinceridade. Quando somos verdadeiros, as chances de sermos curados e abençoados são maiores. Então, olha aqui, o resultado da oração verdadeira, o resultado da oração sincera. Qual é o resultado? É de sermos atendidos. Há uma maior probabilidade de nós sermos atendidos. A nossa chance de receber o milagre é maior, porque nós estamos orando com sinceridade. Bendito seja o nome do Senhor. Como têm sido nossas orações? Elas têm sido como a oração de Ana? Deus não fica avaliando o nosso português ou o nosso vocabulário. Ele lida com o coração, não com performance. Então, olha só, meus irmãos, Deus, Ele não quer ver uma atitude de aparência, Deus quer ver o coração. É você chegar diante dele com sinceridade. E assim, a probabilidade, a chance de sermos ouvidos, a chance de recebermos um milagre e sermos abençoados são maiores. Foi o que aconteceu com Ana. Deus não vai desprezar uma oração verdadeira, uma oração sincera. Bendito seja o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, aí nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Samuel nasce e é devolvido a Deus. Primeiro subponto, o nascimento milagroso. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 20. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, o que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Aí nós vemos aqui o resultado da oração de Ana, né? Aquela oração intensa, uma oração longa, uma oração sincera, e agora nós temos a resposta. Deus responde às orações de Ana. Como fez em várias outras ocasiões, Deus começou a resolver a situação de Ana e de Israel, enviando um bebê chamado Samuel, que significa pedir a Deus e Deus ouviu. Então, olha só como vale a pena nós investirmos tempo na oração, desenvolvermos o hábito da oração, e não de forma aparente, mas de forma verdadeira, de forma intensa, de forma sincera, aproveitar a presença de Deus, estar na oração, não só porque precisa de um milagre, mas porque precisa da presença dEle, precisa ter essa comunhão, essa intimidade com Deus. Então, nós precisamos ver a oração dessa forma. E aí a resposta chegou. Deus concedeu, e deu para Ana um filho chamado Samuel, que quer dizer pedir a Deus e Deus ouviu.
E aí, isso é a resposta de Deus, atendendo a oração de Ana, não veio somente para abençoar Ana, mas abençoar todo o povo de Israel. Deus vai começar então aqui a desenvolver o seu plano, o seu projeto em relação a Ana, a família de Elcana e em relação a todo o povo de Deus, todo o povo de Israel, né? A vinda de Samuel, o nascimento de Samuel, um nascimento milagroso, vindo de uma mulher estéril, não podia ter filho, mas através da oração, da busca, oração verdadeira, Deus concede este milagre e o nascimento de Samuel foi um nascimento milagroso. A chegada de Samuel traz nova vida, novo começo. Sua concepção e nascimento são milagres que só podem ser realizados por Deus. Então, é uma história que somente foi possível por conta da ação de Deus. E é a nossa história também, é a sua história. Nós só podemos ser alguma coisa se for pela ação de Deus, pelo milagre de Deus. Não é pela nossa força, pela nossa capacidade, e sim pelo favor de Deus. Então, o nascimento de Samuel só foi possível por conta do milagre de Deus. Só Deus poderia fazer isso. Nunca subestime o poder de um lar consagrado a Deus, ou o poder de uma oração sincera e suplicante. Então, não existe causa perdida numa família temente a Deus, num lar consagrado, num lar onde existe a presença de Deus. Não há causa perdida, porque Deus é poderoso, Ele pode fazer. Se a família reunir, se a família orar, se a família buscar, Deus vai fazer. Deus é poderoso e vai agir no seu lar, vai agir na sua casa, na sua família. Bendito seja o nome do Senhor. Principalmente se a oração feita, a busca feita, seja com intensidade, com sinceridade, Deus vai ouvir, vai responder e vai fazer o milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo ponto da nossa lição, devolvendo a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. A atitude de Ana é devolver a Deus o que dele recebera. Nós faríamos isso, meus irmãos? Será que nós teríamos, a coragem ou a capacidade de fazer isso? Olha só, Ana chorou, Ana estava angustiada, foi perseguida, foi humilhada, era estéril, não podia ter filho, então ela clama ao Senhor, ela busca a Deus, ela ora, ela chora abundantemente, e aí Deus concede, ela recebe a bênção, se alegra, está feliz, e agora ela vai e devolve ao Senhor. Será que nós seremos capazes de fazer isso? Uma bênção que nós estávamos buscando, esperando, precisando, e agora eu recebo e eu devolvo ao Senhor. Será que nós teríamos essa capacidade? Ana, então, meus irmãos, ela fez isso. Apesar dela esperar muito aquela bênção, desejar muito aquele filho, e estava feliz com ele, estava feliz com o menino, porque tinha recebido a bênção do Senhor. Porém, com este ato de Ana, ela declara que o seu maior tesouro continuava sendo o próprio Deus, e não as bênçãos. Isso daqui é um princípio que nós precisamos observar, porque muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Ana, ela recebe a bênção e devolve para Deus, numa atitude de fé, de humildade e de submissão, declarando que ela amava aquela bênção, ela desejou muito aquela bênção, mas o seu maior tesouro continuava sendo o seu Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí, meus irmãos, no final, nós temos a nota de que Ana teve ainda mais 3 filhos e 2 filhas. Então, olha só, Ana entrega ao Senhor, demonstra que o Senhor é a sua prioridade, que Deus é o seu maior tesouro, e Deus recompensa essa atitude, Deus recompensa este ato de fé, de fidelidade, de submissão, dando mais 3 filhos e 2 filhas. Bendito seja o nome do Senhor. Ana dá o melhor para Deus, não dá apenas o seu louvor, mas aquilo que para ela era o mais importante.
Ela não deu algo que não faria falta, mas ela demonstra todo o seu amor por Deus. Ela dá aquilo que lhe era mais caro, aquilo que era mais importante para ela. Ela dá para o Senhor. E a gente precisa enxergar aqui, meus irmãos, que Deus está no controle de tudo. Então Deus tem um propósito na vida de Samuel e ele está nesse controle. Ana entrega, Deus abençoa muito mais a vida de Ana, e aí Samuel sai da sua casa para ir para o templo, para morar com o sacerdote Eli, porque havia um propósito especial que esperava Samuel. E jamais Samuel poderia cumprir se ele permanecesse na sua casa. Então, por isso, ele precisou sair da sua casa para cumprir o propósito de Deus. Se ele permanecesse lá, não seria possível cumprir esse chamado e esse propósito de Deus. E aí, meus irmãos, a gente precisa compreender. Grandes trabalhos, grandes missões exigem de nossa parte grande sacrifício. Então, é o que Ana vai fazer, é o que Samuel vai fazer. Ele sai da sua casa para cumprir um propósito que Deus já tinha em sua vida, que se ele permanecesse lá, não seria possível cumprir. O terceiro ponto, meus irmãos, oração e cântico de Ana, 1 Samuel, capítulo 2, o verso 1. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Depois que Ana deixou o filho com Eli, poderia ter se retirado, para chorar, para lamentar, para estar triste, deprimida, mas com Ana foi diferente. Ela canta ao Senhor, ela atribui um hino de louvor ao Senhor e fala da sua alegria. Ela canta ao Senhor, fala da sua satisfação. Se fosse outro, deveria estar triste, porque olha só, ela vai ter agora a sua casa vazia. A criança que agora deveria estar com 3 anos, que trazia felicidade para a sua casa, o primeiro filho, um filho tão esperado, tão aguardado, agora ela entrega para Eli e sai regozijando, sai alegre, sai cantando ao Senhor, dizendo que está sorrindo, que está alegre, que a sua alegria é o Senhor, que ela está se regozijando no Senhor. Mas por que isso, irmãos? Em vez dela estar triste, ela está feliz, ela está alegre. E por que essa situação? Porque ela compreendeu a vontade de Deus, ela compreendeu que Deus tinha um propósito com o seu filho, não somente para alcançar ela e sua família, mas todo o povo de Deus. E aí a alegria está em cumprir a vontade de Deus, de uma forma especial, obedecer a Deus, fazendo aquilo que Deus queria, que essa era a vontade de Deus, para a vida de Samuel, para o povo de Israel. Então ela está alegre porque ela cumpriu com excelência a vontade de Deus. Ela compreendeu que Deus estava no controle de tudo aqui, nessa entrega do seu filho, apesar de que agora, ao retornar, ela vai ver a sua casa vazia, vai sentir a falta do menino, vai sentir a falta do seu filho, mas ela está feliz, ela está regozijando, ela está alegre no Senhor, porque cumpriu a vontade de Deus, cumpriu a palavra de Deus, e de forma especial. Assim nós devemos viver, meus irmãos. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, a gente precisa se alegrar no Senhor, saber que a vontade dEle é melhor na nossa vida, entender que Ele está no controle da situação, está no controle de tudo. Se eu estou passando por dificuldade, se eu estou passando por problema, eu preciso entender isso, me alegrar no Senhor, porque Deus, Ele está conosco. Nós não estamos sozinhos, Deus Ele está conosco, então nós temos que aprender a ser grato a Deus, a se alegrar no Senhor. Irmão, mas é muito difícil. Mas nós vemos isso em toda a Bíblia, nós vemos isso daqui no Novo Testamento. Jesus, antes dele ir para o Getsêmani, ele cantou um hino com seus discípulos, Mateus 26, o versículo 30. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer açoites. Atos capítulo 5, verso 41. Então, os apóstolos são açoitados, eles apanham e eles saem felizes. Eles saem cantando, eles saem se alegrando no Senhor.
dizendo, olha, nós fomos achados dignos de sofrer pelo Senhor. Então, olha só, irmãos, a alegria em meio à adversidade, a alegria no meio do problema, não é? Então, a gente precisa entender isso. Olha, Paulo e Silas, quando eles estão presos, quando eles estão algemados, apanharam, então, por volta da meia-noite, eles começam o quê? Cantar hinos ao Senhor. Lá na prisão, começam a cantar, começam a louvar a Deus no meio da dificuldade. Porque nós precisamos compreender que em meio à dificuldade, por mais que estejam passando por problemas, mas o importante é nós cumprirmos com excelência a vontade de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. E saber que Deus está conosco, o Senhor está conosco e vai nos dar a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo está precisando de mais pessoas como Ana e como Samuel. Que nós sejamos pessoas como Ana e Samuel na nossa geração. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, nós vamos para a aplicação pessoal. A oração é uma das formas de participarmos dos atos soberanos de Deus na história. Como está a nossa vida de oração? Quanto tempo investimos em oração? Temos prazer nessa prática? Então fica aqui, né, esse questionamento para nós. Como é que está a nossa vida de oração? Quanto tempo nós temos investido em oração? Nós temos prazer de orar? Meus irmãos, a oração não deve ser por interesse ou por necessidade. Só vou orar porque eu estou precisando. Eu só vou orar porque eu estou desempregado. Eu só vou orar porque eu estou passando por um momento de crise. Não. A oração deve ser por um sentimento de amor, de intimidade, de gratidão e de relacionamento com Deus. É orar simplesmente pelo fato de estar na presença de Deus, de estar na companhia de Deus, né, para fortalecer essa comunhão, essa intimidade. Igual um amigo que nós temos, que não vemos há muito tempo, né, e nos encontramos, ou então aquele amigo próximo de nós, né, que nós temos um relacionamento forte, próximo, aí a gente se encontra, né, e a gente começa a conversar, aí a gente começa a relembrar as histórias, conversar do passado, e aí a gente se perde no tempo. A hora não é importante, porque o importante é estar ali em comunhão, é estar conversando, relembrando as histórias. Assim mesmo é Deus, assim mesmo é a oração. Precisamos orar não só porque precisamos de Deus, mas sim, principalmente pelo fato de orarmos por querermos melhorar o nosso relacionamento, aprofundar o nosso relacionamento, orar porque somos gratos a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele representa na nossa vida, para termos mais intimidade, mais unidade, amor para com o nosso Deus, que esse deve ser o motivo ou a motivação para a nossa vida de oração. Meus irmãos, essa foi a nossa lição de hoje, uma lição abençoada. Nós estamos iniciando o trimestre, né? Então nós vemos o primeiro capítulo e o início do capítulo 2, e vimos aí sobre os pais de Samuel e o seu nascimento. Então nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos que estão conosco toda semana nessa pré-aula. Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Nós queremos agradecer também, meus irmãos, todos os nossos irmãos que já são inscritos no nosso canal. Muito obrigado pelo apoio e por estar junto conosco nesse projeto aí da EBD Inovadora. E nós queremos pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, o lugar da onde você nos acompanha, tá bom? Deixe a sua dúvida, a sua pergunta e nós estaremos aí respondendo todos os comentários, todas as dúvidas, todas as perguntas dos nossos irmãos, tá bom? Essa foi a nossa lição de hoje. Muito obrigado a todos e nos vemos então no próximo encontro, a próxima pré-aula aqui na EBD Inovadora, na nossa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, graça e paz a todos.